Olá, sou a Cláudia da Notes e neste módulo Manda em Vídeo vou falar do Range, um módulo que permite ou disponibiliza um field type novo que é o field type Range, aplicável tanto ao tipo decimal como integer como float. Vamos ver que é um módulo que, de certa forma, evita o termos quando necessitamos de estabelecer um mínimo e máximo como característica do nosso conteúdo. Evita, dizia eu, que criemos dois fields, normalmente um que representa o mínimo e outro o máximo. Aqui a ideia é, digamos, evitar essa duplicação de fields, porque o caso do range o que ele faz é criar intervalos e classificar os conteúdos em intervalos criados nesse momento em que se está a gerar o conteúdo. Damos sempre um mínimo e um máximo relativamente ao conteúdo. Não existem, portanto, aqui a ideia não é estabelecer listas de mínimos e máximos nas quais tenhamos que nos encaixar. O valor mínimo e máximo é gerado a cada momento que criamos um novo node. O módulo situa-se em Drupal.org Project Range, tem aqui uma série de sugestões, sobretudo ligadas às medições de valores no sangue e análises de sangue, que é, digamos, uma ideia muito comum para o mínimo e máximo e até os mínimos e os máximos recomendáveis e, digamos, ou que indicam valores perigosos. E tal como eu vos dizia há pouco, na realidade este módulo que cria são três novos tipos de field types: o integer range, o float range e o decimal range. A configuração é muito comum a qualquer integer, float e decimal, portanto tem sempre um mínimo e um máximo e depois também tem a parte da precision, da parte do prefixo, sufixo, portanto algo muito familiar, portanto decalca de certa forma essa estrutura de configuração que é sempre bom do que estar digamos, a inventar a roda, utilizando já o que existe, o que é hábito na configuração dos campos. E vamos ver então como é que ele funciona numa instalação prática e num exemplo prático. Ativamos como qualquer outro módulo. Se estiverem a usar o módulo Filter, vão encontrá-lo na área dos fields em Range Field. Ele não tem qualquer configuração ou qualquer tipo de link. É simplesmente um módulo que disponibiliza um novo field type e é, digamos, na configuração e na criação da área dos Manage Fields de cada uma das entidades que vão encontrar esta nova ou estas três novas opções. Se nós visitarmos, e mesmo antes de analisarmos o conteúdo, porque criamos especificamente o conteúdo roupa, e o que vamos fazer é usar este range, este mínimo e máximo, para indicarmos a roupa como o público-alvo dessa roupa, portanto é uma roupa destinada a crianças ou a jovens entre os tantos anos e os tantos anos, não é? Como mínimo e máximo. Mas antes de irmos a pormenores, vamos só verificar os campos ou os novos tipos de campos que temos aqui disponíveis. Se repararem, nós temos o decimal, o float e o integer como campos pré-definidos no Drupal Core. Acontece que com a instalação do módulo Range vão ter como alternativa ao decimal o decimal range, o float range e o integer range. No nosso caso, e porque se trata de idades, não precisávamos de entrar em muitos pormenores em termos numéricos, e então optámos pelo integer range. E a configuração do campo é extremamente simples. Tem um texto em que se pede às pessoas para indicarem o mínimo, a idade mínima e máxima a que se destina a roupa. Estabelecemos nós como mínimo 1 ano e 14. Imaginemos que a loja de roupa só serve digamos, este escalão de idades, portanto não tem roupas para adultos. Colocamos também o sufixo anos, com um pequeno espaço para termos sempre de tantos idade mínima a tantos anos, para saber qual é a unidade aqui em questão, e um valor.
Em relação à parte do display, este widget tem, e eu não mostrei, ou pelo menos não chamei a atenção, tem um único widget de introdução que é o Text Field. Em relação ao display, o default permite aqui algumas nuances interessantes. Nós podemos escolher o separador entre o mínimo e o máximo, podemos escolher simplesmente um separador, aliás é este que vem por defeito, mas optamos por colocar esta proposição. E também um espaço entre, digamos, os valores mínimo e máximo e depois neste caso, sufixo que está ativo na nossa configuração de campo, que serão os anos. Feito isto, temos o efeito, e já temos aqui um conteúdo criado que é a túnica azul turquesa, temos uma fotografia e temos efetivamente o campo do integer range a funcionar. Reparem que temos a etiqueta do público-alvo, portanto, a que se destina esta túnica, idade mínima 5, máxima 7 anos, o separador que nós definimos e o sufixo que definimos. Editar o conteúdo é extremamente simples, nós vamos também daqui a pouquinho criar um. Reparem que temos sempre a caixa como do mínimo e do valor mínimo e máximo, e é simplesmente isto. Querendo criar um novo conteúdo do tipo roupa, vamos colocar este entre os 12 e os 14, que é o nosso limite, e vamos colocar um vestido em malha. Vamos até fazer um teste. Nós sabemos que o máximo de idade definido no campo é 14 anos, mas vamos colocar 20 para ver se efetivamente a validação se faz. E faz-se. Nós temos como público-alvo o tu, não pode ser maior que 14 anos, e efetivamente é o que nós queremos aplicar, mas pronto, foi uma forma de testarmos se efetivamente a validação acontecia e acontece, e temos então aqui o novo conteúdo. Um outro aspecto interessante deste campo é que ele disponibiliza estes dados do range no Views e permite depois também filtrar todo tipo de, digamos, de critérios e aplicar no Views. Para isso criamos também uma view a que demos o nome de Range View. É uma view simples que está a filtrar pelo tipo de conteúdo roupa, não tem mais nada de especial. O importante aqui é mostrar-vos na parte do Filter Criteria a possibilidade de filtrarmos pelos nossos From To, que são os campos que se prendem com este range. E se repararem, podemos, como qualquer outro campo Drupal, expor para deixar as pessoas, digamos, selecionarem um produto da idade X à idade Y, e vamos colocar o de tantos a tantos anos. E o que a mim não me agrada particularmente é ele não aceitar intervalos. Se eu colocar, e se vocês repararem, ele vai filtrar naturalmente isto. Se eu colocar 12 a 14, o filtro aplica-se corretamente. Mas se eu colocar, digamos, 13 a 14, ele não consegue filtrar, porque só se regula efetivamente pelos valores exatos, e isto não tem que ver, digamos, com o valor que eu tenho aqui. Is less than, vamos colocar is less than or equal. Peço desculpa, se calhar o problema tem mesmo que ver com isto. Is greater than or equal, não, is less than or equal, este é o to, tá. E este aqui é o contrário. Agora vamos tentar, eu penso que não funciona, mas verificamos se efetivamente ele faz o filtro. Não faz. Se eu colocar 12, tem que ser o valor exato para ele recuperar. Ou seja, acaba por ser
Portanto, se eu quisesse, digamos, aceder de 5 a 14 anos, mas agora está a recuperar, isto está a ser bastante complicado. 7 a 14, filtra, funciona assim. Portanto, temos é que ter sempre o cuidado de colocar, não exatamente aquele valor, como é óbvio, pronto, já tinha feito alguns testes, mas efetivamente agora criou-se aqui alguma confusão. A ideia é que ele de facto filtra. Vamos ver se filtra, não. E vamos ver se filtra 11. Dos 11 aos 14 filtra. Portanto, está a filtrar, portanto, os valores intermédios entre é que tem alguma dificuldade em apanhar, mas se aplicarmos assim e ele está a funcionar e está a filtrar pelas idades. Portanto, é interessante do ponto de vista da, digamos, depois da aplicação também dos filtros, porque geralmente quando atribuímos valores, neste caso mínimos e máximos, queremos dar a possibilidade depois das pessoas filtrarem, seja na parte da administração, seja na parte do público, e, digamos, verificarmos que isto funciona é um bom sinal. Portanto, espero que tenham gostado deste módulo, é extremamente simples. O facto de nos trazer os vários field types e estender ao integral, float e ao decimal é uma mais-valia e espero que, sempre que se justifique, que o possam utilizar e que tirem o máximo partido.